Salut para quem está chegando. Eu sou a Vera Franco do Francês Imediato e eu ajudo as pessoas a falar o francês do dia a dia com toda a confiança e em pouquíssimo tempo, d'accord? E hoje eu vou apresentar para você, olha só, attention s'il vous plaît, 2 fatores que aumentam muito a sua confiança na hora de falar francês. É isso mesmo. Verá, né? Quels sont, né? Les deux, oui? Quais são aí os 2 fatores, né, que aumentam muito a confiança na hora de falar francês? Então, olha só, esses 2 fatores são contexto e transferência. Oui! Esses 2 fatores que aumentam muito a sua confiança na hora de falar francês são contexto e transferência. Eu explico, né? Olha só. A gente pode entender aí por contexto, a gente pode entender uma situação real de comunicação, ou seja, uma situação da vida, uma situação do cotidiano, d'accord? Isso mesmo. E a gente pode entender também aí a transferência como o uso dessas mesmas palavras, dessas mesmas frases, né, dessas mesmas estruturas, mas em contextos variados, ou seja, diferentes. Ou seja, a gente multiplica aí o uso dessas frases, tá certo? Bravo, dessas frases, dessas palavras, enfim. Então, a gente multiplica aí em vários outros contextos. D'accord? Então, normalmente, as pessoas, elas aprendem palavras, elas aprendem frases em francês, mas de modo totalmente fora de contexto. Isso é um problema, tá certo? Por exemplo, eu vou colocar aqui uma frase para vocês. Um exemplo, tá? Qu'est-ce que c'est? C'est un livre, c'est une table, un stylo, une voiture, né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso aqui? O que é, né? O que é, certo? O que é? É um livro, é uma mesa, uma caneta, um carro, né? Une voiture, tá certo? Je vais répéter. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre, une table, un stylo, une voiture, etc. Oui? Attention, s'il vous plaît, porque normalmente as pessoas aprendem assim, elas aprendem as frases, né, e as palavras aí em francês, mas de modo totalmente fora de contexto, tá certo? Essas palavras aqui e essas frases, elas não têm um contexto. Por quê? Porque você não sabe quem tá fazendo aquela pergunta, você não sabe, né, para quem essa pergunta está sendo feita, então a gente não sabe esse contexto. E você também não sabe qual é o objetivo real dessa pergunta. Você não sabe onde está acontecendo esse diálogo. Você não tem esses elementos. Aonde é que está acontecendo? Quem são as pessoas que estão falando? Você não sabe isso. Então, resumindo aí, faltam as pessoas aí e falta, né, a atividade dessas pessoas. Ou seja, falta o contexto. Você não tem as pessoas, né? Você não sabe qual é a função de cada pessoa nesse contexto aí de comunicação. Então, realmente, falta o contexto, d'accord? Isso é um problema sério, né? Um problema sério, tá certo? Então, quando você aprende francês dessa forma, ou seja, fora de contexto, você mas muito dificilmente vai conseguir fazer a transferência das palavras e das frases, né, aí em francês, para outros contextos em que você vai estar. Isso porque, primeiramente, o que você aprendeu já não tem contexto. Então, já fica difícil você fazer a transferência para outros contextos, porque o que você aprendeu não foi contextualizado. Então, você já não sentiu ali o peso daquele contexto, como é que funciona dentro daquele contexto. Então, fica difícil você multiplicar, você fazer a transferência para outros contextos. Então, isso já é aí uma barreira, d'accord? Bien, sabe qual que é o resultado? Então, se você faz isso, você não aprende no contexto, você vai sim ficar inseguro, vai ficar insegura, e aí você vai ter dificuldades seríssimas aí de memorização, você vai travar e não vai conseguir se comunicar quando você precisar. E já pensou que coisa chatérrima, né? Você precisa se comunicar e aí você precisa, né,
usar as estruturas, mas não memorizou, porque justamente não houve um contexto quando você aprendeu. Se não houve um contexto, fica difícil você memorizar, d'accord? Então, é essencial que você aprenda as frases dentro de um contexto, que aí você já entende aquele contexto e você consegue fazer a multiplicação. Então, usar aí o conceito da transferência, então é esse, né? Você usar aquela estrutura, usar aquele conhecimento, aquelas palavras, aquela frase dentro de um contexto e fazer aí a multiplicação disso em outros contextos. Então, você multiplica o uso, né, dessa frase, dessa estrutura, d'accord? Então, pessoal, aprender a falar francês num contexto significativo aí, de forma contextualizada, vai aumentar a sua confiança na hora de falar, porque você vai conseguir justamente fazer a transferência do que você aprendeu para outros contextos, mas assim, ó, com muito mais facilidade, d'accord? É isso aí. E além, né, além de melhorar a sua capacidade de memorização, porque quando você aprende dentro do contexto, isso facilita muito, né, em termos de memorização. Então, além de melhorar a sua capacidade de memorização das palavras e das frases que você aprende, você vai aumentar a rapidez com que você vai, né, com que você aprende e que você vai falar francês. Tá certo? Ou seja, isso é um atalho aí na sua aprendizagem. O que é um atalho? Um atalho é aquele caminho que vai, né, ser mais rápido, que vai tornar o processo mais rápido para você chegar no resultado que você quer, que é falar francês com confiança, certo? Então, pegando esse atalho aí na sua aprendizagem, né, isso é um atalho aí para sua aprendizagem. E assim você aprende, ó, muito mais rápido, d'accord? Mas atenção, deixa eu explicar uma coisa aqui, parce que c'est vraiment très sérieux, oui? É realmente muito sério aí, tá bom? Contextualizar não é apenas você definir quem é a pessoa que fala e com quem essa pessoa está falando e qual é o objetivo. Não é só isso, tá? O contextualizar não é só essa parte aí. Então, e transferir, fazer o processo de transferência, ele não é meramente você repetir em outros lugares aquilo que você aprendeu em um determinado lugar. Então, o que é contextualizar? Contextualizar envolve níveis diferentes de contextos que são encaixados uns nos outros, tá certo? Então, je vais répéter pour que ça soit bien clair. Vou repetir, então, para que seja bem claro aí, né? Donc, tout le monde va pouvoir profiter, todo mundo vai poder aproveitar. Então, vou repetir, olha só. Contextualizar envolve níveis diferentes de contextos que são encaixados um no outro. Então, imagina aí um quebra-cabeça, tá certo? Você tem, eu vou falar mais daqui a pouquinho sobre isso, mas você tem uma imagem que é o todo, mas para que você chegue ali naquela imagem que é o todo do quebra-cabeça montado, você precisou das peças, né? Para você encaixando uma na outra, e aí você tem a grande imagem lá. Então, contextualizar isso aí envolve os diferentes níveis de contextos que são encaixados um no outro, d'accord? Por exemplo, olha, no contexto maior aí de, por exemplo, uma viagem para Paris, né? Ou para qualquer uma outra cidade de língua francesa. Então, aí há o contexto menor que é encaixado, tá certo? Da passagem pela imigração e assim por diante. Então, a gente tem o contexto maior de uma viagem, mas para que isso aconteça, tem os contextos menores. Então, que vai lá, passa pela imigração, né? Passa por todo o processo ali até você concluir essa viagem. Então, é como se a gente pensasse nisso. Então, o contexto maior da viagem para Paris, ele é um macro contexto. Assim como eu estava fazendo aí o exemplo com o quebra-cabeça, né? Você tem o macro, tem a imagem completa lá, mas para chegar nela você tem o micro, né? Então, tem as peças ali, tá? Então, o contexto maior da viagem a Paris é esse macro contexto. E o contexto menor da passagem pela imigração, ele é um micro contexto que é encaixado no macro contexto dessa viagem a Paris. Então, estou dando essa viagem aí como um exemplo, né? Como um exemplo, tá certo? Então,
a gente tem a imagem maior, que é o macro, e tem as pecinhas aí do quebra-cabeça para a gente conseguir montar o todo. Então, as pecinhas são os microcontextos, tá certo? E transferir, né, fazer aí o conceito de transferência. Transferir envolve a adaptação daquilo que você diz ao seu contexto atual de comunicação, d'accord? Tudo bem? Então, assim, não se trata de uma mera repetição, não se trata de, né, você ficar, né, virando aí um papagaio, né? Então, transferir realmente envolve você fazer a adaptação daquilo que você diz aí ao seu contexto atual de comunicação. Então, gente, olha, é preciso saber contextualizar e transferir da maneira correta. Fazer esse processo da forma correta, da forma adequada, tá? Então, Vera, como é que é isso, né? Vera, comment ça marche ce truc? Como é que funciona essa coisa aí, né, Vera? Então, olha só, saber contextualizar e saber transferir o francês que você aprende é um atalho, ou seja, ele faz você aprender e a falar francês aí muito mais rápido. Principalmente, olha, nós temos aí alguns pontos, principalmente porque, primeiro, facilita a memorização do francês que você aprende. Então, esse é o primeiro ponto aí. O segundo ponto, aumenta a sua motivação para você aprender mais e mais, porque as coisas que você aprende passam a fazer mais sentido para você, passam a ter sentido, né? Porque você aprende dentro dessa forma contextualizada. Então, isso, né, facilita aí para que você consiga aí memorizar e passar por esse processo aí de forma muito mais tranquila. E terceiro ponto aí, aumenta enormemente a sua confiança na hora de falar. C'est très important ça, parce que tout le monde veut parler le français. C'est vrai ou pas? Né? Então, isso é muito importante porque, né, todo mundo quer falar francês. Então, para se comunicar, é importante ter em mente aí esses 3 pontos, tá certo? Então, é importante saber aí fazer o processo de contextualização e de transferência, d'accord? Olha só, muita gente me diz assim, Vera, né? Mas eu não sei contextualizar aquilo que eu aprendo. Como é que eu faço isso? E você está aí falando, além de contextualizar, é preciso saber também transferir as palavras e as frases para outros contextos. Então, se eu não sei contextualizar, como é que eu faço isso, Vera, né? Mas olha só, eu vou ser bem clara com você, você não precisa saber contextualizar nada. Na verdade, o método que você usa para aprender francês é que deve sim ensinar você já de forma totalmente contextualizada, d'accord? Não é segredo para ninguém aí que o meu método é o francês imediato, todo mundo sabe, né? Eu já me apresentei no início da live, mas o que você talvez ainda não saiba é que o francês imediato é um método todo contextualizado. Ele é contextualizado do início ao fim, tá certo? Todo o programa, né? Ele é todo contextualizado. Então, você não precisa se preocupar aí, não precisa saber exatamente contextualizar nada. Se você usar o meu método, você já entendeu o processo, ele já está todo contextualizado, tá? E você quer saber mais aí, né? Quer saber mais o quê? Não é qualquer contexto que vai dar um bom resultado para você, viu? Então, eu falo aí por experiência, né? Então, minha experiência aí de bem mais que 10 anos, não vamos fazer contas, s'il vous plaît, né? Não façam contas, tá bom? Mas mais de 10 anos, né? Essa experiência me mostrou que realmente o melhor contexto para você aprender a falar francês com confiança é o macro contexto, ou seja, né, o grande contexto de uma viagem completa para a França ou para um país de língua francesa. Então, você imaginar esse macro contexto, você imaginar uma viagem para um país de língua francesa. E esse é justamente o macro contexto do meu programa Francês Imediato, do meu método. Então, com ele você aprende de forma totalmente contextualizada, tá certo? Como se você realmente fosse fazer uma viagem para Paris, por exemplo, né? E depois, se você desejar,
você pode transferir e viajar para qualquer outra cidade da França, do Canadá, da Suíça, da Bélgica, enfim. O método ele vai trabalhar a língua francesa. Então, você pode imaginar essa viagem acontecendo para diversos lugares onde se fala francês. D'accord? E aí tem gente, já estou até prevendo aqui, tem gente que vai me perguntar assim, mas o seu programa de francês é um curso de francês para viagem, Vera? Olha só, é um curso, a minha resposta é essa aqui, ó, é um curso de francês do dia a dia. Então, é um curso de francês do dia a dia, é um programa de estudos de francês do dia a dia, tá certo? O francês do dia a dia, ele é o francês que as pessoas normais usam para viver as suas vidas, né? No todo dia. Então, com a família, no trabalho, né? No lazer, nos estudos, enfim. Esse francês você aprende de forma totalmente contextualizada. Então, no contexto de uma viagem completa para um país de língua francesa. No caso, a França, mais precisamente ali, por exemplo, Paris, se você for visitar, mas totalmente transferível, né, para qualquer lugar de língua francesa, tá? Então, em seguida, justamente porque você aprendeu em primeiro lugar de forma contextualizada, você vai ter aí toda a facilidade para se lembrar do que você aprendeu e aí para poder transferir o que você aprendeu para outros contextos da vida cotidiana aí, do seu dia a dia. Então, por isso, c'est très important d'avoir des situations, de ter situações aí contextualizadas. É importante o aprendizado totalmente contextualizado. Então, por ser um programa, um método totalmente contextualizado, você já fica preparada. Se houver uma oportunidade de viajar, já está pronto, já está pronta, tá certo? Então, ele não é fechado para viagens, e sim é o francês do dia a dia. D'accord? E olha, atenção para esse detalhe aqui, importantíssimo. Attention, ouvrez bien les oreilles, parce que c'est très important, né? Atenção aí, porque é muito importante, tá? É errado se você contextualizar o francês pura e simplesmente dessa forma aqui, por exemplo, olha só. Imaginem você numa loja, tá? E você vai fazer essa pergunta aqui, ó. Então, é errado você contextualizar o francês, né? Dessa forma aqui, por exemplo. Você tá na loja, ó. Combien ça coûte? Certo? Qu'est-ce que ça signifie, Vera? Ça signifie quanto custa, né? Então, combien ça coûte? Répétez avec moi, s'il vous plaît. Attention à la prononciation. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Aqui, o que você tem é meramente um micro contexto, né? Você tá na loja e tá lá, combien ça coûte? Tá? Quanto custa? Então, trabalhar apenas com micro contextos é a forma errada de você tomar esse atalho que eu tô explicando hoje, d'accord? Por quê? Tá, combien ça coûte? Ok, quanto custa? Mas o quê? Pra quê? Quando? Como? Você tá perguntando pra quem? Né? Então, é preciso avaliar isso, d'accord? Então, realmente, é errado se você contextualizar o francês assim, puramente dessa forma. Numa loja tá essa frase, tá? Então, é preciso avaliar outros elementos. Então, os microcontextos, eles têm que estar encaixados e articulados aí até formarem um macro contexto, d'accord? Tá? Essa sim é a forma correta de você tomar esse atalho que eu tô explicando hoje. Por exemplo, né? Então, olha só, o macro contexto aí do passeio de compras, vamos pensar assim. E aí você tem um micro contexto que é de compras em uma loja de roupas. Ó, tá vendo como eu tô sendo mais específica agora, tá? Então, não tô falando só daquele, né, micro contexto, né, como a gente falou ali agora há pouco, que é errado fazer daquela forma. Você, tá na loja, combien ça coûte? Quanto custa? Né? Olha os elementos. Então, o macro contexto de passeio de compras, por exemplo. O micro contexto é ali de compras em uma loja de roupas. E aí, né, qual é o outro microcontexto? O microcontexto da pergunta do preço de uma calça ou de um vestido. Então, percebendo aí que a gente tem vários elementos
para a gente fechar os microcontextos e o macrocontexto, né? Aí faz todo sentido a pergunta, né? Vou projetar de novo aqui a pergunta, combien ça coûte? Olha lá o que eu expliquei. Macrocontexto, é um passeio de compras. Micro, você está dentro de uma loja, vai fazer compras em uma loja de roupas. Outro microcontexto, a pergunta, então, do preço de uma calça ou de um vestido. Então, a gente tem vários elementos aí para analisar. Aí sim faz todo sentido. Combien ça coûte? Você está lá na loja de roupas e você provavelmente tem o vendedor, a vendedora, e você pergunta qual o preço. Você viu uma calça lá ou um vestido? Combien ça coûte? Então, você já sabe que se refere à calça ou o vestido. D'accord? Bravo! É claro que o melhor mesmo é você já contar, né, com um programa completo de francês imediato para aprender a falar francês com toda a confiança e em pouquíssimo tempo, porque ele é todo organizado já para isso, né? Mas você pode, ao menos agora, já ir contextualizando as palavras e, né, e as frases que você aprende ou que de repente você já aprendeu de forma contextualizada. Você já pode fazer isso a partir de agora. Agora que você já sabe aí da importância do contexto e da transferência, você já pode, desde agora, começar a fazer isso. Você vai lá, né, vai contextualizando as palavras e as frases que você aprende ou que de repente você já tem aprendido, então de uma forma descontextualizada. Você pode tentar fazer esse processo de ir contextualizando a partir de agora, s'il vous plaît, né? Então sigam aí, s'il vous plaît, d'accord? Pode pegar já esse trajeto aí e começar a contextualizar desde agora, mesmo que de repente você lá atrás já aprendeu de uma forma descontextualizada, d'accord? Então a gente viu aí que é muito melhor para o processo de memorização, inclusive, né? Dentre outras coisas, né? Então, olha só, para você já ir fazendo isso a partir de agora, contextualizando aí as frases, né? As frases, as palavras que você já aprendeu. Então, vá contextualizando. E para isso, né? Você pode colocar em macro e micro contextos as palavras e as frases que você já aprendeu ou que você aprende agora, d'accord? Então, você pode fazer esse processo de já colocar as peças ali, de macro contexto e de micro contextos. Tudo que você aprende ou já aprendeu em francês, tá certo? Então, por exemplo, se você aprendeu isso aqui, ó. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo, né? D'accord? D'accord? Então, qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. O que é? É um, né? É qual? Todo mundo conhece o mot? Todo mundo conhece stylo? Então, o que é? É uma caneta. Qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. D'accord. Então, por exemplo, se você aprendeu isso, qu'est-ce que c'est? C'est un stylo. Você pode aí imaginar o macro contexto, por exemplo, de compras. E dentro desse macro contexto, você explica aí, né, para você mesmo, você vai montando as peças do quebra-cabeça. Então, você imagina esse macro contexto de compras e dentro dele o micro contexto de compras de materiais escolares ou de escritório. Então, aí você vai fazendo esse processo de contextualização. Então, na papelaria aí, por exemplo, alguém viu aí um objeto bem diferentão ali, diferente, todo estiloso, moderno e tal, e sem saber ao certo se era ou não uma caneta, né? Olha, é absurdo aí, às vezes acontece, né? A gente olhar e, né, não saber exatamente o que é, né? Mas assim, aí perguntou pro vendedor, então, qu'est-ce que c'est? Então, aí a pergunta que eu coloquei, qu'est-ce que c'est? E o vendedor respondeu, c'est un stylo, tá? Então, você pode pegar essa frase, por exemplo, se você aprendeu dessa forma, você aprendeu, qu'est-ce que c'est? C'est un stylo? C'est un stylo? E aí você pode pegar isso que você de repente aprendeu de forma descontextualizada e você mesmo criar, né, a situação. Qual é o macro contexto? E você encaixa isso dentro de um contexto para que você possa melhorar aí o processo de memorização e também de fazer aí, né, a transferência para outros contextos. D'accord? Então, veja aí só a força de um contexto, né? Olha só, a gente está falando hoje sobre contexto e transferência. Então, de repente, aí se torna possível você né, continuar o diálogo, o que não é possível sem contexto. Se você chegar e falar, qu'est-ce que c'est?
você não tem contexto, você não sabe quem pergunta para quem, aonde, quando, por quê, você não tem os elementos, então você não tem nem como continuar o diálogo. Mas se você faz o processo de contextualização, aí sim é possível até dar continuidade a esse diálogo. D'accord? O vendedor vai poder, por exemplo, perguntar se o cliente ali, se o freguês ali, né, quer ver a caneta toda diferentona, estilosa, tá certo? Então eu posso chegar e perguntar assim, vous voulez la voir, monsieur? Né? Deixa eu colocar aqui, ó, vous voulez? Tá certo? Eu posso fazer isso aqui. De repente, né, você fez o processo de contextualização e aí você conseguiu encaixar dentro desse contexto aí de compras de material escolar ou de escritório. E aí, então, sim, você contextualizou aquela frase que estava antes sem contexto, você colocou ali, não, esse qu'est-ce que c'est, o que é, né? Vai ficar dentro, então, de uma situação de compras, que é o macro contexto, e de micro, que é de materiais de escritório ou de material escolar, por exemplo. E aí, sim, qu'est-ce que c'est? E aí você imagina a resposta. C'est un stylo, né? É uma caneta, que o vendedor responde ali pro cliente. E aí o vendedor pode continuar esse diálogo, porque você contextualizou isso. Se tá fora de contexto, tá lá nas nuvens assim, solto, não tem como prosseguir essa conversa, mas se você contextualizou, você consegue. Então, por exemplo, o vendedor pode falar isso. Vous voulez la voir, monsieur? Ou seja, você quer vê-la, né? Você quer ver, senhor, a caneta? Porque a gente está dentro do contexto. Agora, se você não tem contexto, qu'est-ce que c'est? Ça peut être n'importe quoi, pode ser qualquer coisa, né? Se eu olhar para você sem contexto, qu'est-ce que c'est? Você vai falar o quê? C'est un verre, c'est une souris, né? Então não tem contexto, a gente tá, né? Então quando você contextualiza, é possível você dar continuidade para esse diálogo, d'accord? C'est compris? Oui? E sim, o diálogo pode continuar, então, de forma totalmente contextualizada e aí significativa, né? Porque já não tá mais peças perdidas, está se encaixando dentro do quebra-cabeça, d'accord? Então, para o bem da sua memória e para o bem da sua confiança na hora de falar francês, não aprenda francês descontextualizado, s'il vous plaît, d'accord? Para não perder tempo e aprender com rapidez, aprenda francês dentro de macro e micro contextos encaixados. D'accord? C'est compris? Oui, tout le monde a compris? Oui, bonsoir Sonia, bonsoir tout le monde qui est arrivé. Alors, bien, então eu vou revisar rapidinho para vocês aí, com vocês, o que nós falamos aqui hoje, então. Então, a gente viu que é super importante, então, que existem esses dois fatores. Para quem chegou agora, essa revisão vai ser super, né? Então, aproveitem aí. A gente viu hoje pontos centrais aqui da live. Dois fatores super importantes. O primeiro é o contexto e o segundo é a transferência. Você viu também que contextualizar envolve níveis diferentes de contextos encaixados um no outro, e transferir envolve a adaptação daquilo que você diz ao seu contexto atual de comunicação. Então, não se trata aí só de sair repetindo igual um papagaio, d'accord? Tá? Então, você viu também que é preciso saber contextualizar e transferir da maneira correta. Então, né? É preciso entender o macro e o micro contexto. Você viu também que é preciso saber contextualizar e transferir o francês que você aprende, né? Que isso é um atalho que faz você aprender, né, a falar mais rápido, principalmente porque temos aí 3 pontos. Quando você faz isso de contextualizar e transferir, facilita a memorização do francês que você aprende, aumenta a sua motivação, né, para você aprender mais e mais, porque as coisas que você aprende, elas passam a fazer sentido para você, estão contextualizadas. E terceiro ponto, isso aumenta enormemente, grandemente a sua confiança na hora de falar francês, d'accord? Então, você viu também que você não precisa saber contextualizar nada. O método já faz isso por você, né? Então,
O método que você usa para aprender francês é que deve te ensinar já de forma totalmente contextualizada. A gente viu também que o melhor contexto para você aprender francês com confiança é o macro contexto, ou seja, aí, né, o grande contexto de uma viagem completa, por exemplo, para a França. Então, você imaginar essa viagem completa para algum país de língua francesa. E esse é justamente aí, né, o macro contexto do método francês imediato, que tem 8 módulos, né? E cada módulo tem, então, um macro contexto e dentro desse macro contexto, vários micro contextos que fecham aí as peças do quebra-cabeça, né? Ou seja, vários contextos menores encaixados, né? Então, você aprende de forma totalmente contextualizada e você viu que esses 8 módulos, então, são os macro contextos e dentro deles os micro contextos, d'accord? Esse aí é um programa de estudos de francês do dia a dia, que você aprende de forma totalmente contextualizada no contexto de uma viagem completa para um país de língua francesa. D'accord? Você viu também que aprende o francês que você quer e precisa de forma totalmente contextualizada. Você viaja se você quiser, né? Mas você já fica pronto, já fica pronta, d'accord? A gente viu hoje aqui também que trabalhar apenas com microcontextos não é a forma correta desse atalho que eu mostrei para vocês hoje, tá certo? Os microcontextos, eles têm que estar encaixados e articulados até formarem um macrocontexto. Então, não adianta você trabalhar só com microcontexto, tá certo? Os microcontextos têm que estar encaixados para, né, termos aí um macro contexto, d'accord? Então, você viu também que você pode colocar em macro contextos e micro contextos as palavras e as frases que você já aprendeu de repente. De repente você aprendeu de forma descontextualizada, mas eu dei exemplos agora há pouco de como você pode trazer isso fora de contexto e você mesma criar um contexto para aquilo fazer mais sentido para você e ajudar na sua memorização, né? E eu comentei aí por último, então, que pro bem da sua memorização, ainda pro bem da sua memória e pro bem da sua confiança na hora de falar francês, você não deve, s'il vous plaît, não deve aprender francês descontextualizado, d'accord? Não faça isso. Então, para não perder tempo, né? E para você aprender com rapidez, aprenda sempre o francês dentro de macro e de micro contextos encaixados, d'accord? Bravo, tá? J'espère que vous avez bien profité ce soir. Espero que você tenha aproveitado bastante tudo isso que a gente conversou hoje, d'accord? Alors, les gars, pour ce soir, c'est ça, né? Por hoje à noite aí, é isso então que eu queria compartilhar com vocês. Mais attention, espero que vocês estejam aí fazendo uma boa revisão, né? D'accord? Então, un gros bisou. Au revoir, les gars. Bonne nuit.